isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia. Prazer estarmos aqui reunidos juntos para louvar o nome do Senhor. Isso é realmente um privilégio, porque o ímpio nem tem essa condição, né? Nem escolheu ainda, então ele nem pode adorar a Deus, nem pode entrar na presença de Deus. Mas veja que Deus é assim uma misericórdia que é incompreensível, esse amor de Deus, porque mesmo o ímpio, na dificuldade dele, quando ele fala, invoca esse Deus e pede, Deus vai lá e faz. E ele nem conhece Deus, ele ouviu falar de Deus. E ele pede, uma situação difícil, ele implora, às vezes ergue o braço para o céu, se ajoelha, porque na verdade ele nem está negando Deus, ele não conhece Deus, ok? Então Deus vai lá e faz, porque tem muito ímpio que foi liberto de muita situação difícil, que conseguiu um milagre, mas isso não quer dizer que eles são salvos, que eles estejam salvos. Então a gente precisa entender bem como que é isso. Isso tudo é misericórdia de Deus, porque ele não quer ver ninguém sofrendo. E quando ele tem a condição, porque nós que damos a ele, não é a soberania de Deus que vai e faz tudo, ok? Então a pessoa que não tem entendimento da palavra de Deus acha assim, Deus é soberano, ele que faz, ele tem que fazer, ele tem que se mover, ele tem que dar um jeito nessa terra agora. Ele tem que parar com essas guerras, ele tem que parar com, catástrofes, com tudo, com coisa que é Deus que está mandando catástrofe, guerras, porque isso ele nem tem nele. Então isso é o próprio pecado do homem. Enquanto o homem não se voltar a Deus, ele não pode fazer nada. Então a gente costuma delegar todas as situações de dificuldade, assim, na soberania de Deus, que ele tem que resolver. Ele vai resolver quando o homem se submeter à palavra de Deus. Porque Deus deu autoridade para o homem, domínio. A gente vê lá em Gênesis, quando depois dele ter criado todas as coisas, a gente não sabe por quanto tempo, né, o planeta já estava com tudo criado, com animais, com plantas, enfim, com tudo. Daí ele resolve, um dia lá ele cria o homem. A gente não sabe qual foi o período, né, o espaço de tempo que ficou sem o homem aqui na Terra, mas já com tudo pronto. Então Deus criou o homem para usufruir tudo que a Terra tinha. Mas veja, o diabo sempre andou por aí desde que ele foi expulso lá do céu, ok? Né? Então, com todo o império das trevas dele, aqui na terra, esperando uma oportunidade para ele também tomar posse da terra. Porque a terra estava aqui, ele não podia tomar posse, porque não tinha, sabe, quem conduzi-lo, né? Então, Deus cria o homem e dá o domínio para o homem, exercer o domínio sobre todas as coisas que Deus criou, que estão na terra. Isso não é o máximo? Isso é o máximo. Então, veja só o que Deus fez com Adão. Ele que pôs nome em todos os animais. Veja o estado mental de Adão, assim, de condição de Deus na vida dele. Porque ele não tinha ainda caído, conhecido o pecado. Mas Jesus veio e trouxe para nós de volta este domínio, que ele chama de autoridade. Eis que vos dou autoridade sobre todo o poder das trevas. Que é a mesma coisa do domínio que Deus falou lá atrás para Adão, ok? É a mesma coisa. Então Jesus resgatou e hoje nós temos que exercer. Então sempre foi assim. O homem, ele tem que exercer, né, o domínio, a autoridade que Deus lhe deu, porque nós temos a natureza dele, né, no espiritual, sobre todas as coisas das trevas. Tudo que está ruim na nossa vida, né, onde a gente vive, enfim, nas coisas que nos cercam, nós devemos então exercer essa autoridade para que sim, aí a soberania de Deus venha e exerça, né, todo o poder, eliminando as trevas. Então não é assim do nada que Deus vem e já vai arrumando todas as coisas. Não vai, porque ele deu para nós. Se você quiser andar na derrota, você anda. A soberania de Deus não vai poder fazer nada. Por isso que a gente diz que assim, Deus fez o que ele pôde, o que eu dei para ele fazer. Condição. Poxa, tá me faltando tudo na minha vida. Tá faltando porque você não está exercendo domínio sobre esta área de trevas, que tá faltando coisas. Estão me acompanhando? Então você não está exercendo a autoridade que Jesus te deu para entrar nesta área aí, para a soberania então vir e concretizar. Vai depender de nós, porque nós que vamos dar, então, para Deus, todo o fluir, não é, da bênção dele, do poder. Não é demais isso, gente? Então a gente é bastante coisa, assim, no sentido de que Deus delegou isso para nós. Então não é pra gente ficar agora levando chicoteada do diabo, livados de tudo, e sentidos magoados com Deus, que é esse o objetivo do diabo. Que a gente fica logo tristezinho, porque a gente tem essa área aí, na alma, que tudo a gente fica tristezinho, né? Não me cumprimentou, fiquei tristezinha. Não me deu lugar, fiquei tristezinha. Não fez o favor para mim, fiquei tristezinha. E Deus não veio me socorrer, fiquei tristezinha. Faz favor, vai. Essa é uma área carnal que tem que ser crucificada lá na cruz com Jesus, sabe? E não deixar que o diabo te engane com essas, sabe, com esses melindres. Porque a pessoa fraca espiritual, ela é melindrosa. Ela não foi curada na alma ainda. A alma dela tá muito bebê, imatura. E o diabo tá aproveitando, não vai ter bênção mesmo, ok? Porque nós temos o amor de Deus e ele tem que crescer dentro de nós. Foi o que a gente fez agora aqui, adorando a Deus. A gente vai se equilibrando espiritualmente. Porque nós vamos crescendo. A quantia do amor vai crescendo dentro de nós. A nossa vida
a nossa alma, inclusive, e o espírito junto, a gente vai aprendendo a amar como Deus ama. Nós vamos crescendo, nós que vamos amando, não é Deus dentro de mim me amando os outros. É a qualidade do amor dele pela natureza que está aqui, que vai crescendo e eu vou amando mais as pessoas. E conforme eu vou amando mais, tanto faz, meu bem, se você fez ou não. Se você está aqui querendo me ajudar ou não, porque eu não vou jogar você lá para baixo. Eu não vou ficar sentidinha, sabe, magoadinha. Essas coisas não podem existir mais. Isso aí é fraco espiritual. É uma pessoa que não dá para servir a Deus com essa condição. Porque o diabo vai provocar uma condição dessa e você vai ficar magoado, pronto. O fluir do Espírito não vai acontecer, as bênçãos não vão vir, você vai ser privado de bênçãos, Deus não vai poder fazer nada. Porque quem está com essa condição dentro de si, Deus não pode agir, porque é o mesmo canal do amor. Então se eu estou magoado, o amor não está fluindo, ok? Então Deus não pode fluir, agir, a soberania não vai fazer nada. E o diabo está levando vantagem na minha vida. Então eu vou ficando sempre com aquelas coisas dentro de mim. Então não é questão da gente ficar puxando o saco de ninguém, porque isso não tem a ver. É amar, sabe? Porque puxar saco é falso. O negro puxar saco é a pessoa mais chata que tem. Que é falso, é hipócrita, tá? E Deus não gosta disso. A gente tem que ser sincero, né, queridos? O amor é sincero. Eu não tenho por que virar minha cara pra você. Por quê? Você tem que saber o que está acontecendo aqui dentro de você. Tá arranhando? Vai ficar orando mais. Vai jejuar, vai se submeter à palavra. Porque a palavra de Deus vai fortalecer você. Nós precisamos muito da palavra. Nós temos que ler muito a Bíblia, orar bastante em línguas e adorar a Deus, porque essas coisinhas tudo vai passando. Ai, não me convidou. Ai, não me chamou. Ai, eu com isso. Ai, que bom, até que foi ótimo, que nem me chamou mesmo. Eu nem não tava querendo mesmo. Agora, se me chamou, até sou obrigada a ir, porque eu nem tava querendo. Coisa chata. Né? Quando você começa a ficar andando num lugar muito bom em Deus, sabe, gente? Você não tá precisando de tanta coisa, ok? Então vamos parar com esse negócio. Sabe, a igreja não cresce com essas coisas, gente. Fica uma divisão, uma hipocrisia. Fica, sabe? Ninguém se tolera. Tá todo mundo aqui olhando pra Jesus e um não pode olhar pro outro. Já as cadeiras vão ficar viradas pra parede, porque assim ninguém olha pra cara do outro. Então isso não é a igreja de Cristo Jesus. Estão me acompanhando? Pelo amor de Deus, nós temos que sair desse buraco. Temos que sair dessa condição. Entende? Você que tem que dar o passo pra amar as pessoas. Você cresça espiritualmente, ok? Você não tem um negócio aí lunático. A pessoa é lunática, a gente fala, né? Na nossa língua aí. O lunático é assim, oi! No outro dia, né? O lunático é um chato. Então, o que você faz com o lunático? O dia que o lunático oi, tudo bem. O dia que tá assim, não se vira a cara também. Não quer, fica pra lá. Tá ok? Enquanto o lunático não sair desse lugar, ele não vai ter paz na vida. Não vai ter sossego nem bênçãos. E o fluir de Deus não vai acontecer, a soberania. Tá me acompanhando? Você que tem que mudar. Você. Procura você mudar. Porque eu tô mudando cada dia mais. Eu tô achando ótimo. Tô muito bem, tô em paz. Não tem nada que ficar encrencando com ninguém. Ok? Então, nós precisamos da palavra de Deus. É isso aí que a gente precisa. Veja lá Salmo 119, versículo 130. Esse é o salmo maior que tem, né, gente? Ele tem 176 versículos. Que tal você começar a ler esse salmo aí, gente? Acho que leva bem uma hora para ler esse salmo, mas só fala da palavra de Deus. E é bom, porque que você não ama muito a palavra de Deus, quer dizer, você despreza a palavra, você não está com aquela corda toda com a palavra. Você não está, assim, animado com a palavra. Vai lendo esses salmos aqui, o máximo que você puder. Ela mesma, a palavra vai começar a colocar em você um desejo pela palavra. Como ela é importante, esse salmo aqui só fala da palavra. É o máximo. Nós precisamos ter amor pela palavra de Deus. Se você não tem amor pela palavra de Deus, vai pedir para o Espírito Santo te ajudar a ter. Por isso que você ora em língua. Vai ficar muito apaixonado pela palavra. Então veja o Salmo 119, versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Então Deus está falando aqui que nós precisamos da revelação. Nós não estamos falando isso esses dias, aqui nas nossas pregações, que nós precisamos da revelação da palavra de Deus. Porque se eu leio a palavra de Deus sem orar em línguas, eu vou ter um entendimento intelectual, teológico. Não faz milagres. Tá? A teologia não faz milagres, o intelecto não faz milagres. É o sobrenatural, é o meu espírito. Então, a pessoa pode chegar aqui, falar a Bíblia inteira, fazer sermões maravilhosos. Nossa, como ele conhece a Bíblia, como ele sabe de Jesus, fala tudo, explica e faz e tal. Só que ele não vive e ele não tem a revelação da palavra. Porque o que ele está falando é da mente dele, é do raciocínio dele, é do intelecto dele. Não foi o Espírito Santo que falou. Criou uma doutrina. E geralmente essas pessoas, dentro da igreja e os teólogos, eles tiram versículos de um contexto. Ele muda o sentido completamente. Mesma coisa se eu escrever uma carta para você de 4 páginas, frente e verso, contando toda uma história e tal, e, né, passando toda a informação para você e tal. Você pega um pedaço da carta lá do meio, uma frase que dentro do contexto tem tudo a ver, está complementando e explicando e dando detalhes, e você tira, ela é outra coisa. Então você não pode fazer isso quando você está lendo uma carta, que é um todo, né não? A Bíblia é a mesma coisa, as pessoas tiram versículos lá do meio e começam a fazer doutrina errada. O que elas acham, o que elas pensam, e Deus nunca falou que aquilo é.
A gente tem um exemplo lá em Lucas 6, 37, 38. Boa medida, o pastor David sempre explica isso. Recalcada, transbordante, te dou, né? Aquilo que você der, você vai receber muito mais. O pessoal tira isso do contexto e fala que é pra você dar oferta. Então, se você der mais, você vai receber mais. Mas no contexto não é nada disso. Dê a impressão, se você tirar, que é. Mas no contexto não é. No contexto, ele vinha falando lá, todo o capítulo, ele está falando de perdão, tá? Ele está falando de como que eu vou colocar minha vida na rocha, que a rocha é Jesus, é a palavra de Deus, que é bem lá dentro de mim, né? Eu tenho esse fundamento, mas se eu não perdoar as pessoas, se eu não amar, não adianta nada. Então ele diz, com a medida que você mede, você vai ser medido. Quer dizer, se eu não te perdoo, eu também não vou receber perdão de Deus. Mas se eu perdoo, a medida vai ser recalcada, transbordante, abundante. Estão me acompanhando? Então é um todo a palavra de Deus. A palavra de Deus é um todo. A gente precisa disso. Por isso que ele está dizendo aqui que a revelação da palavra esclarece o entendimento e dá entendimento ao simples. Quem é o simples? Quem se submete ao Espírito Santo. Não é a pessoa que está andando de de dedo, sabe? Que está pobre, morando lá num casebre. Não é isso o simples que Deus está falando. É o simples de espírito. A pessoa que se submete, que se humilha e quer receber do Espírito Santo a revelação. Então, porque toda religião ela tem uma raiz muito profunda na alma. E a palavra de Deus queria arrancar a religião. Eu preciso ler muito a Bíblia, orar muito em línguas para arrancar da minha alma aquelas raízes que estão lá desde quando eu nasci. Então eu não entendo o que é andar no Espírito. Eu só sei o que é religião. E religião não agrada a Deus. Nós já vimos ontem, tá? A religião não agrada a Deus. O povo que fez o bezerro de ouro pensou que estava fazendo aquilo para Deus de Israel. Para o Deus que tirou eles do Egito. Para o Deus que abriu o mar no meio. Eles pensavam que eles estavam adorando a Deus de verdade. Eles não queriam ofender Deus. Eles não sabiam como proceder. Porque Moisés não estava lá. Mas Deus lá no monte, com Moisés falou, desce, porque olha lá o que eles estão fazendo, já se corromperam. E isso não dá. Isso não dá. Então Deus, ele não se agrada, ele odeia, sabe? Toda adoração que nós fazemos com fundo religioso. Que não é o que Deus quer. Que não é a ele verdadeiramente. Então se eu pego um versículo da Bíblia e faço uma outra história, uma outra conotação, eu desagrado a Deus 100%. Deus não se agrada. Então não é qualquer coisa que Deus está aceitando, não. É o que ele estabeleceu. Então nós precisamos mais que 100% do Espírito Santo. Por isso que nós enfatizamos, ore em línguas, vai orando em línguas. Você vai começar a entender. Ninguém vai te entuchar doutrina errada, sabe? A pessoa que falou muito bonito tudo aquilo, mas é a mentira, não é a verdade. Mas falou toda a Bíblia, mas não é a verdade. Porque a verdade é quando é a revelação do Espírito Santo, é aquela pessoa viver. Isso é a verdade, que Deus chama de verdade, que Jesus diz que ele é. Então não é qualquer um que está pregando o evangelho que está andando na verdade e pegando a verdade. Eles dizem que estão pregando o evangelho, mas eles não estão pegando a verdade. É sério ou não? Porque a religião é o pior diabo que o inferno tem. Veio lá do inferno esse diabo. Tacar a religião, falar que está lindo, que está bonito, Deus não se agrada, mata e leva para o inferno. Porque até hoje eles estão negando a oração em línguas. Nossa, tá, mas aquele pastor, aquela pastora ora muito em língua, ora nada. 3 minutos, candorobocoche lá, só 3 minutos. Vai lá ver se está sentado 3 horas, sentado orando em línguas e lendo a Bíblia. Jamais. Que a pessoa que está fazendo isso, ela entende a palavra de Deus. Ela tem a revelação. Isso que Salmos 119 está falando. Ela tem a revelação. Aquela pessoa começa a ficar na segurança de Deus, na proteção de Deus, porque ela começa a conhecer a verdade e andar na verdade. Gente, o pecado é duplo. Eu estou num evangelho que não é o verdadeiro, por isso que Paulo falou assim, segue o meu evangelho. Vocês já leram isso lá. Vocês têm que seguir o meu evangelho. O que sai disso não é. Ele veio corrigir a doutrina e, gente, ele só levou lambada. E o povo que estava com ele foi embora, parou de ajudar a igreja, parou de dar sustento, dinheiro, tudo pra ele, parou de raiva, de ódio, que é isso que o diabo tem. Se você conhecer a verdade, Jesus falou que ela te liberta, a revelação. É a revelação da verdade que te liberta. O diabo odeia isso, ele vai te perseguir, porque ele quer que você ande na religião, não tem importância, vamos brincar de igreja. Vamos aqui ensinar, não precisa nem pregar tanta coisa. Pega aí qualquer coisa, fala ali da cabeça, o que você acha e tal, e pronto. Tá cheio de gente que faz estudo bíblico em casa, pega a Bíblia, ninguém sabe nada, nunca soube, nunca ouviram falar e começa a inventar. Esse versículo aqui eu fui tocada agora. Eu acho que ele quer dizer isso, e cada um tá falando besteira lá. Pelo amor de Deus. Nem mosquito aguenta ficar num lugar desse. Mas o homem, cego de entendimento, fica lá, caramba. Fala a verdade. Veja o que o diabo é capaz de fazer. Isso chama-se religião. Isso é que se chama religião. É você inventar o que Deus nunca falou que é. Quer ver? Abre lá, Efésios. Capítulo 1 de Efésios. Estão me acompanhando? O que o diabo fez? Lá na igreja primitiva, o que ele fez, gente? Ele fez barbarismo com os crentes, as pessoas cristãs. Cada vez se salvando mais, ele mais só tem poder isso daí? Peraí, eu vou matar um, vou matar outro, aquelas coisas todas que ele fazia e nada. E o povo mais milagres, mais poder, sabe? Mais submissão a tudo que Jesus ensinou e etc. Se convertendo, os judeus, os ímpios, todos os gentios, todos se convertendo. Ele era capaz, ele inventou um negócio de fazer assim, que nem um tobogã, mas era que nem uma gilete. Ele põe a pessoa lá sem roupa para arrancar a pele. Aí ele fazia coisa, ele matava assim, na fogueira a pessoa vivinha, atacava lá. Por quê? Aí ele viu que não adiantava mais, que aumentava. Ele começou a estudar, porque o diabo é muito
inteligente e ele fica estudando você. Você não sabe que ele fica te observando o dia inteiro? Tem tanto diabo, que eles são mandados por Satanás para ficar te estudando, para ver onde que ele vai te pegar. Ele ficou estudando a igreja. Ele matou de tudo que é jeito as pessoas para parar. Ele falou, não, mas não é por aí não que eu vou parar essa gente, porque quanto mais eu mato, mais aumenta. Então não é por aí. Tem um poder aí dentro. Tem um poder aí dentro dessa igreja, dentro desses cristãos que eu preciso acabar. E ele começou a observar. E eles oravam mesmo em línguas. Ele falou, eu sei, eu vou parar com esse negócio. E rapidinho, gente. Em 60 anos de que Jesus morreu, ele já parou com a oração em línguas dentro da igreja. Aí começou, né? Esse negócio de papa, não sei das que, indulgência, purgatório, besterol. Comprar terreno no céu, já começou lá. 60 anos depois que Jesus morreu. Foi bem rapidinho. Então, ele está dentro da igreja, impedindo as pessoas de terem a revelação da palavra. Porque se você tiver, você vai exercer o domínio, a autoridade que Deus te deu sobre ele. É isso que Deus quer. Vai orando em língua, você vai ver. Você vai ler Bíblia. Vai lendo Bíblia, orando em língua. Seu chamado vai aparecer, você vai ter poder. Poder pra quê? Poder pra arrancar o diabo dos outros. Pra você não andar na dele e ainda ajudar os outros. E ensinar a revelação. Não é o máximo isso. É pra cada um que tá aqui exercer isso. É pra você sair das trevas. O diabo vai fazer tudo que é perseguição. Hoje ele não vai fazer um tobogã de gilete e tacar você lá. Mas ele vai pegar lá dentro da tua casa alguém influente na tua vida. Tipo, eu vou, sei lá, acabar com você. Eu vou não sei o que. Sei lá, ele vai te perseguir no emprego, ele vai te perseguir com doença, ele vai te perseguir, sei lá, uma mil coisas. Mas tudo é perseguição. Você fica firme porque Deus é o que ele falou que ele é. Você tem, porque quem está realmente se entregando a Deus não tem medo. Só tem medo quem não está se entregando. Porque Deus é fiel, gente. Ele vai no fundo do mar arrancar você se você estiver lá e clamando a ele de verdade. Ele é o máximo. O máximo é Jesus. O resto é o resto. Ok? Por isso que nós estamos seguindo o verdadeiro. Então veja lá, Efésios capítulo 1. Tá valendo isso? Ou toda a glória. Olha aqui, versículo, então, 17. De vez em quando é bom a gente voltar, a gente tem que, vai e volta, até que isso entra dentro de você. Você vai ouvindo, você vai orando em língua, você vai lendo, você vai ouvindo, você vai orando em língua, você vai lendo, você vai ouvindo, você vai orando em língua. Você entendeu? Agora eu sei, eu não vou seguir esse meu pensamento que está aqui agora, não. Isso daqui é diabo, ele está acabando comigo, ele está me tirando da verdade. Não é isso, pode sair, já está escrito. É isso, você mesmo vai saber se defender. A hora que você tiver a revelação, o que está escrito lá em Salmos. A hora que o Espírito Santo tiver a revelação da palavra de Deus, você mesmo já vai. É aí que começa a mudança de vida. Não, diabo, não é por aí não, acabou. Entendeu? Se você começar a ficar meio desanimado, tem algo muito maior dentro de você que te levanta, que te supre, que te fortalece e você vai em frente. É Deus. Por isso que você tem que ter o seu momento a sós com Deus. Quem não ora é fraco. Pode ser um homem de 2 metros de altura com um bigodão desse tamanho. É fraco. Pode ser uma mulher que bate na outra. Na vizinha, taca ovo na outra, grita, blá, 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 mas é fraca, o diabo faz o que quer com ela. Entendeu isso? Ser forte é você enfrentar o diabo e não ceder o que ele está falando. É ir em frente, porque quem está com Deus não tem medo. Olha só, 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo está falando isso, ele entendeu, por isso que ele escreveu, gente. O Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno o quê? Conhecimento de quem? Dele. É isso que nós precisamos ter. Revelação e entendimento de Deus. Você não sabe. A religião não deixa ninguém entender quem Deus é. A pessoa não entende o que é religião. A pessoa já ouviu falar esse negócio de religião, que tá... É que todo mundo, que é religião. Não sabe nem o que está falando. Tá na própria religião e não sabe o que é religião e fica falando que tá religião. Religião, todo mundo tem religião dentro de si e nós temos que orar muito e saindo. Para atingir a plenitude de Deus. E é essa a nossa busca aqui. Eu estou buscando intensamente sair da religião. Quero saber. Então, aí no 18. Iluminados os olhos do vosso entendimento. Aqui é coração, mas tem tradução que diz entendimento. É muito melhor essa tradução, tá? Os olhos do vosso entendimento para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Você vai saber. Qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Riqueza, 3 palavras poderosas juntos, que dá um todo aí. Riqueza da glória da sua herança. Isso é pouco? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entendeu? Para você saber isso, você tem uma herança, é para você andar nessa herança agora. Você vai andar com essa herança. Onde você for, Jesus está com você, ele vai se manifestar em qualquer área e situação da sua vida. Isso não é o máximo? Claro, você não precisa ficar pregando. Tá cheio de gente que fica pregando evangelho aí e não chega em lugar nenhum. Vocês estão lembrados quando o pastor David disse? Gente, eu ouvi isso há milênios, desde que eu conheci ele no começo. Mas de vez em quando ele volta com os testemunhos. Que ele chegou da marinha e tal, e ele queria ir para as festas, aquelas coisas que ele não estava interessado em nada, muito menos sal. E aquelas pessoas que abordavam ele na rua e diziam assim... olha, Jesus, folhetinho, a gente sabe disso, né? Olha que Jesus, você já aceitou Jesus? Já, claro que já. Já sim, mas nunca tinha aceitado Jesus. E ele disse assim, eu nunca fui grosso, para com isso, sai pra lá, quero Jesus. Ele falou assim, não, eu sempre tratei bem as pessoas e, sabe, eu fazia que eu já tinha aceitado Jesus. Não, eu já aceitei, sim, Jesus. Então tá, leva esse folhetinho, muito obrigado. Aí uma lá, você não quer aceitar Jesus? Tá bom, então eu aceito, vai, pode fazer a oração. Daí a pessoa fez a oração, muito obrigado, eu aceitei mesmo Jesus, tchau. Ia pra festa, ia lá pra noitada dele, ficar bêbado e tudo mais, etc, andar na vida errada. Ele nunca tinha aceitado Jesus na vida dele.
Então não é esse tipo de pregação que vai fazer os outros aceitarem Jesus, sabe? A pessoa tem que estar no seu chamado, onde a unção vai, e aí aquela presença de Deus, a pessoa é tocada pela presença, ela se entrega, ela se rende, e aí ela é salva, tá ok? Então, não é também toda a pregação, não é essa pregação que eu estou fazendo aqui, que venho trazendo para vocês, é que vai purificar o seu coração, a sua alma, para você entender melhor, da religião. Não é. É a palavra de Deus que vai purificar a sua alma da religião, que você nasceu. Você nasceu na religião, você tem que entender isso. Não adianta dar de bonzinho, ninguém é bonzinho, bom é só Deus. Tá cheio de religião lá dentro, por isso que você não tá andando em lugar nenhum ainda, tá ok? Por isso, porque a hora que você tiver o entendimento que a revelação te dá, você começa a andar num lugar em Deus, de liberdade. Que Jesus falou, quando você conhecer a verdade, ela vai te libertar. É isso aí, ela vai te libertar das mentiras do diabo, da religião. Você não vai aceitar mais condenação de diabo nenhum falando na sua cabeça. Não, essa oração não tem poder. Não, isso aí não tá valendo. Não, você não é aceito. Não, essa ninguém tá ouvindo. Não, você não vai mais ligar para isso. Você vai ser já uma pessoa madura. Sai fora, diabo. Sai fora, porque eu tenho uma herança e é com glória e ela é rica, que Deus me deu. E eu já estou andando e participando dessa herança. Pode sair daqui. Cristo Jesus está comigo. Eu tenho a mente de Cristo. O Espírito Santo habita em mim. Ele está aqui operando agora. E Deus, meu Pai, me ama porque mandou Jesus para morrer na cruz no meu lugar. Você começa a falar isso, começa a andar em outro lugar. Estão me acompanhando? Então, crescer espiritualmente, tá? Para que a gente não ande num lugar de hipocrisia dentro da igreja. Eu até poderia ir numa outra passagem, mas já acabou o nosso tempo. Mas eu acho que isso aí foi bom hoje. Já para você entender mais sobre o que é religião. Porque ninguém está explicando o que é religião, porque eles não sabem, eles estão na religião, ok? Não estou falando que todo mundo vai para o inferno, mas não chega num lugar onde é o seu chamado, tá ok? O melhor é a gente chegar onde está o nosso chamado, porque isso dá galardão. Galardão é o máximo que Deus tem para nós lá no céu. Você ter cumprido o teu chamado aqui, você vai ser recebido em glória, na glória de Deus. Isso aí não é brincadeira. O diabo sabe que ele morou lá e ele não quer que ninguém ande nela. Ele quer destruir. Se possível, levar para o inferno. Mas se não der também, não vai ter galardão nenhum. Não vai receber nada. Então, ora em línguas. Leia a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Leia. Você não aguenta ler cartas compridas? Leia pequena. Ou vai lendo 2 capítulos por dia. Você está se alimentando da palavra. E vai orando em língua. O Espírito Santo vai fazer coisas. Para você não desistir. Porque Jesus é o máximo. Ele é maravilhoso. O resto que tá aí tudo é mentira. Vai passar. Como a palavra de Deus diz, né? As coisas terrenas, elas vão sumir, desaparecer. Mas o eterno vai existir. A nossa vida espiritual. Ok, queridos? E todos que estão em casa sejam abençoados com a tua palavra que veio, Senhor, com unção e poder, para clarear as mentes, Senhor, para iluminar esses corações, trazendo vida e vida em abundância, resolvendo problemas. Senhor, a sua unção veio para dar a força que cada um precisa para andar no seu reino, para conhecer a sua palavra e ficar livre de toda a maldade de Satanás, em nome de Jesus.